Falar da história do mosteiro é também falar dos hábitos sociais, culturais e alimentares. É também falar da gastronomia e da doçaria conventual. Continuamos este Arouca História de um Mosteiro versão online, desta vez para conhecermos um bocadinho melhor a vida neste espaço que é a cozinha. E contamos com a Débora Roberto, que é autora da dissertação sobre a comensalidade em mosteiros e conventos. E eu começo precisamente por perguntar de que é que estamos a falar quando falamos em comensalidade em mosteiros? Mensalidade em mosteiros consiste na vida cotidiana das monjas que viviam aqui neste mosteiro, como a importância da comida, da vivência, era importante para estas monjas poderem fazer o seu cotidiano dentro deste mosteiro de acordo com as regras que eram impostas neste tipo de espaços monásticos. Este espaço que nos encontramos, a cozinha, é um espaço que foi bastante alterado do século XVII até o século XVIII. Por isso, muito do que presenciamos hoje tem muitas alterações devido também a fatores que ao longo dos séculos, isto passou por momentos de incêndios, então teve que haver uma remodelação de estruturas. Este espaço foi um deles. Este espaço, com uma conectividade muito importante na vida das monjas, ou seja, antes das monjas dirigirem-se ao refeitório, toda a alimentação era preparada com as regras que existiam sobre a regra de São Bento e tinham sempre uma quantidade e qualidade rigorosa durante as refeições. E quando se preparava aqui as refeições para as monjas, este espaço foi edificado de uma certa forma. Encontramos no espaço retagular, com uma abóbada, com um teto aboboadado, e também temos a lareira em que cada lareira tinha os seus determinadas funções. Aqui atrás de mim tínhamos muito provavelmente o aquecimento de algumas comidas, temos aqui o forno e temos aqui esta lareira que comparativamente que se encontra aqui é muito similar à cozinha do Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Preparava-se aqui os cozinhados e também depois temos daquele lado ou seja, o sistema hidráulico que este mosteiro já possuía desde o início. É muito interessante que esta ordem cisterciense também tenha um sistema hidráulico muito presente. A água é um elemento bastante presente nestes mosteiros e que tinha também o sistema hidráulico passava por aqui para que de alguma forma este espaço conseguisse ser funcional. Depois, no final da preparação das refeições, estes pratos eram distribuídos para o refeitório. Daí temos assim um espaço, uma espécie de porta, o nome mais concreto é o passa-pratos, ou neste caso a ministra. E aqui faziam-se as distribuições alimentares para as monjas, que depois das orações, de seguir as orações da monja, que possivelmente estaria a ler as regras, aí podiam começar então a sua alimentação, possivelmente. E o que mais surgiu também em termos de... não deixa de ser curioso que este espaço, de certa forma, com regras bastante austeras, tenha sido um dos sítios onde se desenvolveu a arte doceira. É muito curioso como é que este desenvolvimento foi ao longo dos anos. Principalmente, isto contribuiu para um desenvolvimento social e cultural, ou seja, as freiras começavam a produzir bastante estas iguarias e a Arouca tornou-se também um grande centro gastronómico. Ou seja, conseguiu fazer com que a sua produção fosse distribuída. Isto separa a ideia de que o mosteiro está isolado da população. Ou seja, e esse desenvolvimento social e cultural mantém-se, aliás, até aos dias de hoje. Exatamente, daí temos também algum conhecimento de algumas iguarias, aquela coisa, pronto, no nosso imaginário, os doces, os ovos, é algo que realmente nos dá algum apetite e, de certa forma, dá-nos gosto em saber como é que estas freiras faziam estas coisas no seu cotidiano.
podemos olhar para a cozinha do mosteiro de vários vértices. E um deles é a nutrição. E é o que fazemos aqui hoje, com a ajuda da Ana Helena Pinto, que é nutricionista e coordenadora do projeto GeoFood, da Associação Geoparque Aroca. Ana Helena, como é que nós podemos ver aquilo que era a nutrição neste mosteiro, quando ele era habitado pelas freiras, e depois com a evolução que existiu, quais é que foram as consequências que resistiram até aos nossos dias na forma como hoje nos alimentamos concretamente em Aroca? Muito bem, então acho que de facto com as monjas e com o tempo monástico e também com aquilo que são as indicações da regra de São Bento para com a alimentação, há sim alguns pontos que hoje nos podem ajudar a termos hábitos alimentares mais saudáveis e aprender daquilo que era também a sabedoria da altura, como é que nos podemos nutrir. Um dos aspectos é que, de facto, a cozinha, e muito de forma característica, a cozinha aqui do Mosteiro de Aroca, de onde nasceram a criação de uma doçaria tão rica e tão variada, mas também tão distinta e tão identitária daquilo que temos aqui, é um espaço, por um lado, de criação e, portanto, de arte, e a arte sendo também identificada como aquilo que eleva a alma, portanto, tem também esta conotação espiritual, é aquilo que vai permanecendo ao longo dos tempos, e isso nós vemos com a doçaria, não é? É um dos aspectos desta cozinha daí que o lado permanece. Social e cultural que falávamos também, com a Débora. Sem dúvida, é um dos pontos que permanece. Outra questão também é que o ato de alimentar é visto também como um ato de cuidar e de amar, e portanto isto tem alguma ligação também com a regra e com aquilo que eram os cuidados que se tinha por aqui. Outro aspecto interessante que hoje também nos é recordado com as recomendações de alimentação saudável, com a alimentação mediterrânica, com a alimentação consciente e aquela que é o respeito pelos ciclos da natureza, é a questão das porções, da mensura, portanto, da frugalidade. E aquela que são as indicações da regra de São Bento dizem-nos isto. Há uma indicação em latim que nos diz "ne quid in nimis", que é nada mais do que o necessário, e, portanto, aprender a seguir também as festividades religiosas e o calendário litúrgico com repercussões na alimentação, portanto, com a alimentação do cotidiano, regrada, mas também com aqueles dias e com aquela opção pelos doces ou pelos produtos mais festivos e, portanto, também em termos nutricionais mais calóricos, mais condimentados, mais ricos, ajudam-nos também a perceber esta importância de seguirmos aquilo que é a alimentação do cotidiano e a alimentação da festividade. E, portanto, são alguns dos aspectos que hoje podemos aprender, além do respeito pelos ciclos da natureza, que aqui a Ordem de Cister também tinha muito forte, e de podermos acompanhar, por exemplo, a sazonalidade dos produtos, acompanhar as frutas de cada época do ano, os hortícolas, e assim também podermos variar naqueles que eram os alimentos utilizados na cozinha, mas não só utilizados, como também doados e que serviam para a alimentação das famílias. Isso reflete-se na atualidade de Aroca, porque nas festividades nós vamos todos aos docinhos, não é? E depois também há aqui uma preocupação em utilizarmos os produtos da época, não é? Sem dúvida, sim. Isto, no fundo, faz parte da identidade de Aroca. Nós somos um vale e um concelho muito fértil, onde a agricultura tinha um peso muito grande e era muito aproveitada e, portanto, todas as potencialidades agrícolas na altura do mosteiro eram, de facto, muito bem aproveitadas, e isto chegava às cozinhas, não é? Chegava à alimentação, e hoje nós temos também esta herança da realidade agrícola, da diversidade de produtos, da riqueza nutricional, mas que também tem esta tónica que é o do respeito ambiental, se preservarmos os ciclos da natureza, mas é também social e é cultural se pudermos preservar aquilo que são as variedades genéticas, por exemplo, aquilo que é até a economia circular, se continuamos a escolher hoje os produtos que são daqui. Os séculos levaram os doces do interior da cozinha do mosteiro para o exterior. Quando saímos, encontramos a Casa dos Doces Conventuais. O Sr. Manuel Bastos é o dono da Casa dos Doces Conventuais e estas receitas todas são um segredo familiar e muito bem guardado, que atravessou séculos, não é assim? Sim, tudo isto é transmissão familiar. Aliás, isto saiu
pela morte da última monja, uma senhora que estava aí, que não era da família, mas que de qualquer forma esteve sempre bastante ligada na medida em que meu avô e todos os irmãos ficaram sem mãe muito cedo. A maneira como vivia o meu avô era o feitor do convento, e como viviam aqui todos juntos no convento, ela ajudou-os, essa senhora foi que os ajudou a criar. Deixou os dois à tia Delfina, que era a que ajudava, era a filha mais velha, a irmã mais velha, e quando saiu daqui, que foi para uma freguesia aqui perto, quando foi pela desocupação do convento, ela deixou parte dos doces à tia Delfina e, entretanto, fazia outra parte que a tia Delfina lhes vendia. De maneira que a minha mãe acabou por aprender com a própria senhora que já estava de fora, já era velhinha, mas entretanto ainda foi ela, já era a filha que fabricava. Recebeu ali o segredo, portanto, as receitas. Isto continuou a senhora, continuou a tia Delfina a fazer os doces, a minha mãe nunca fez. Aliás, fazia para casa, para uma oferta, qualquer coisa. Mas nunca quis comercializar enquanto a filha da senhora foi viva, ela nunca comercializou. De maneira que e já fui eu que lhe peguei porque quando a senhora faleceu, a partir é esquisito que o mosteiro tivesse todas estas iguarias. Não é, porque o mosteiro era da regra beneditina, embora o cister era a regra beneditina. E na regra beneditina era alma sã em corpo sã. As mesas eram fartas, eram lautas. E daí a existência dos doces, aliada à necessidade depois de conservação de produtos. E pronto. Nós temos, por exemplo, um que não está aqui, que é o manjar de língua, que era o doce de oferta para a mais alta estância, que elas consideravam o melhor doce, que é um doce feito com língua de vitela, de género das barrigas, mas feito com língua de vitela. Voltando, por exemplo, aqui aos dias de hoje e indo até à Casa dos Doces, qual é que é o doce que tem mais saída? Tem essa percepção? Uns consomem-se mais que outros. Né? Alguns deles um bocadinho dá, né? Uma caixa de castanhas dá muita coisa. Não é? São 24 castanhas, uma caixa de roscas são 12. O pão de São Bernardo, os doces são completamente diferentes. Eu diria, nós faríamos tudo por igual. Não é? Ou seja, não há aqui mais doces em vias de extinção? Não, há coisas que todos os doces chamam a atenção. As barrigas de Freira, por exemplo. Não é? Sim. O pão de São Bernardo, principalmente a quem o conhece, Arouca é o único no país, é um pão extremamente fofo, não pode levar a faca, porque a faca pressiona e altera-lhe o paladar, é de farrapar, era um pão de 48 horas de fabricação. Há quem defenda que tem champanhe, ou tem licor, ou tem vinho do Porto, não tem nada absolutamente. É o manuseamento durante esse tempo que lhe depois confere esse paladar. As morcelas e diferentes dos outros. Aliás, este é o único que não tem ovos. Os nossos doces, todos eles são carregados de... Ou seja, há aqui, no fundo, doces para todos os gostos, com ingredientes diferentes, com formas de processos diferentes, não é? Os ingredientes são os mesmos. A base é toda a mesma. Ovos, amêndoa e açúcar. A base para todas é a mesma. A própria massa de ovo é um bocadinho diferente. Há pontos, os pontos são diferentes. É só esta a diferença que existe em cada um deles. As pedras parideiras, os ovos de pega, a pedra broa, não são conventuais. Não se trata aqui de meter gato por lebre. Claro que eles foram criados com base, exceto as pedras parideiras, que foram feitas mesmo para ser as pedras parideiras, e por isso são feitas com o produto mais rústico que havia em Arouca, que é a farinha de centeio e nós,
Mas de resto, os outros são característicos, tanto a pedra broa como os ovos de pega, são características conventuais. Nos ovos de pega há a diferença de que não é com amêndoa, é com avelã. E são doces que fazem já parte daquilo que é também a nossa história, a história de Arouca, e que está sempre intimamente ligada à história deste mosteiro.